Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você sabe que quando o vídeo é aqui nesse cantinho o assunto é um pouco mais sério, então bora! Galera, é o seguinte, tem um assunto que ronda o mundo Linux, como a gente chama, que me parece que não é muito compreendido. Você já deve ter visto até no título, que é o que exatamente é o Linux, porque as pessoas encaram ele como uma coisa diferente do que ele realmente é. E essa interpretação acaba gerando outras suposições errôneas a respeito do assunto. Eu até mesmo fiz uma espécie de roteiro aqui que você vai poder conferir no link aqui na descrição. Eu vou publicar esse texto aqui na forma de artigo, na forma de post lá no blog de Linux, e você pode ler ele também se você quiser. Então, eu acho que é importante que a gente fale agora a respeito do Linux em si, para você entender exatamente o que ele significa. No último vídeo do Linux Responde, que é o quadro de perguntas e respostas aqui do canal, o vídeo recebeu um comentário que na verdade me fez querer fazer esse vídeo. Não que o comentário tivesse muito errado, alguma coisa do tipo, mas ele serviu para eu ter, digamos assim, a inspiração para construir esse material que você vai assistir agora. O comentário é esse aí que você está vendo, ó, do Thiago. Desktop não vai acabar, mas vai mudar. O Microsoft Surface é a prova disso. Se o Linux não seguir a era touch, vai ficar para trás. Como você pode ver, o comentário não tem nada demais e eu até concordo com você, Thiago, fazendo algumas ressalvas aí, alguns comentários que eu acho que deve ser feito. Mas a forma com que você comentou me fez querer fazer esse vídeo aí, porque você colocou aquela famosa frase: se o Linux quiser alguma coisa, se o Linux quiser mercado, ele vai ter que entrar na era touch também, alguma coisa do tipo. E é justamente aí que é o problema. A intenção desse vídeo é fazer você entender quem você tem que cobrar, até mesmo nesses comentários, quando você quer algo desse tipo, porque não é o Linux que faz essas coisas. A impressão que eu tenho é que as pessoas entendem o Linux como uma coisa unitária, quando na verdade ele não é isso, né? Não é o Linux, o sistema operacional Linux, ou GNU Linux, como as pessoas chamam. Aliás, nesse vídeo eu estou falando de Linux especificamente, do kernel apenas e nada mais. É muito comum ver comentários tipo esses aqui, eu até salvei alguns aqui na internet, tipo: por que Linux não compatibiliza os programas com Windows? Por que Linux não é compatível com os programas da Adobe? Por que o Linux não entra no mercado de celulares, tirando o Android ali no caso, né? Por que o Linux não investe em interfaces convergentes? Não que a Canonical não tenha tentado também. Por que o Linux não compatibiliza o sistema com os periféricos da Razer? Por que o Linux não tem uma assistente pessoal como a Siri ou como a Cortana? Por que o Linux, não sei lá, por que o Linux não faz isso? Por que o Linux não faz aquilo? Por que não criam determinadas soluções? Enfim, acho que já deu para você entender esse ponto. Agora, será que o Linux não cria essas coisas por falta de vontade, por falta de dinheiro? O que acontece? Será que tem alguma coisa a mais ou será que você não entendeu exatamente o que o Linux é ou o que ele faz? Saber o que exatamente o Linux faz é importante para que você saiba quem cobrar na hora de você requerir determinada funcionalidade que você gostaria que tivesse no sistema operacional que você utiliza. Eu acho que a forma mais simples de você entender é comparar os sistemas operacionais com carros. Como você já deve ter ouvido falar, Linux é um kernel, e kernel é uma parte do sistema operacional que pode ser considerado o núcleo dele. É onde estão todos os drivers de dispositivos, é a parte do sistema operacional que faz com que os programas que você usa consigam acessar os recursos de hardware, e ele é o responsável por fazer com que a música que você está executando aí num player seja transmitida para as caixas de som do seu computador. E esse aqui é só um exemplo. Praticamente qualquer interação via interface ou via linha de texto que você faça é uma resposta lá do kernel ao hardware. Então ele faz essa conexão. A gente pode comparar o kernel com um motor e talvez até mesmo junto com a parte elétrica de um carro. O kernel seria um dos componentes principais do carro, no sentido de fazer ele andar, claro, né? E também seria o responsável por fazer, sei lá, o computador de bordo do carro funcionar. Quando você aperta um botão para ligar o ar-condicionado, então seria o kernel que faria com que ele ligasse. É isso que o Linux é.
um kernel apenas, diferente da Microsoft e da Apple que vendem o carro inteiro para você. Entenda como um carro Windows no caso e o outro carro macOS. Linux seria apenas o motor desse carro. Você não deveria cobrar o fabricante do motor do carro, por exemplo, se o seu carro não tem o airbag que você queria. Você não deve cobrar o fabricante do motor do carro por, sei lá, pelo carro não ter CD player, por algum motivo você quer um reprodutor de CD no seu carro, entendeu? Porque não é de responsabilidade de quem faz o motor criar a interface ou criar esses recursos. Além disso, não é nem o motor, não é nem o cara do motor que decide o que vai e o que não vai no carro, no caso das distribuições. A Microsoft e a Apple, elas têm uma liberdade, digamos assim, que as distribuições Linux não têm exatamente no quesito de monopólio sobre os seus sistemas operacionais. Enquanto a Microsoft e a Apple fazem desde o kernel até o ícone que você clica, no caso das distribuições Linux, o motor é feito por uma pessoa, os pneus é feito por outra pessoa, o volante é feito por outra pessoa, o rádio, os bancos. Cada componente do carro é produzido por uma comunidade distinta, muitas vezes, algumas trabalhando em equipe, outras não, e eles vão montar todo o carro aí para você. Inclusive, se você tiver conhecimento, você mesmo pode montar o carro se você quiser. Ter esse monopólio como a Microsoft e a Apple tem permite que elas mudem exatamente o que elas quiserem no sistema operacional, que é uma coisa que não existe no mundo Linux, né? Se a minha distribuição, por exemplo, utiliza GNOME como interface, eu não consigo fazer profundas modificações na interface gráfica, a menos que o próprio GNOME faça essas modificações. Porque se eu criar uma ramificação do GNOME, o que a gente chama de fork, uma mudança, eu mesmo vou ter que continuar implementando funções, sempre corrigindo o que o GNOME for produzindo. A interface Unity do Ubuntu, que agora está sendo deixada de lado, foi assim durante muitos anos. Um exemplo claro que eu dou é o Nautilus. Você deve estar ligado que no GNOME Shell, o Nautilus ele tem uma barra de título única com um botão apenas de fechar. Não bastasse isso, no Ubuntu com Unity, os botões de fechar eram do outro lado e a barra ela tinha que se integrar com a barra de cima da interface. Isso permitia que você tivesse aquele espaço bem aproveitado e tal no Unity. Mas isso também fazia com que a Canonical tivesse que aplicar patches em versões específicas do Nautilus que eles queriam utilizar para que ele se encaixasse na interface. Então o GNOME lançava uma versão vanilla, vamos dizer assim, que é a versão padrão que a gente chama do Nautilus, e a Canonical tinha que mexer para que ele encaixasse no Ubuntu. Isso acontecia todas as versões, por isso que o Ubuntu nem sempre trazia a última versão do Nautilus junto com a interface, enquanto outras aplicações vinham em outras versões do GNOME. Não era tudo na mesma, como provavelmente vai ser agora. E o que faz o Linux então? O que o Linus Torvalds, o criador do kernel, faz? O que ele e a equipe dele realmente fazem? Para mim, sei lá, podemos reduzir assim, simplificar para você entender a atividade do Linux kernel. O que é o Linux kernel? Vou colocar isso na capa do canal, eu acho. A gente pode reduzir essa atividade dele, sei lá, em 3 coisas, que é o que acontece de um lançamento para outro. O kernel Linux ele não está preocupado com um novo ícone que vai ter, um novo recurso de interface, ele não está preocupado em implementar uma funcionalidade que não existe agora para você utilizar no sistema operacional. Não é o Linux que vai criar um assistente pessoal, por exemplo. O que o kernel vai fazer de uma versão para outra numa atualização? Eles estão preocupados em fazer a adição de novos dispositivos de hardware, otimização do kernel para velocidade e desempenho, limpeza de código antigo. Basicamente é isso, fazer o kernel mais enxuto, mais potente e continuar com a mesma maleabilidade. Quem vai dar funcionalidade para ele é uma empresa, uma comunidade que vai pegar o kernel e vai transformar em algo que você gostaria de utilizar. Um carro completo que use o motor Linux seria o que a gente chama de distribuição. Então o sistema operacional não é o kernel, nem mesmo o GNU Linux a gente pode chamar exatamente de sistema operacional completo. O que você usa não é Linux, por assim dizer, apesar de ele utilizar o kernel. O que você usa é o Ubuntu, o que você usa é o Android, o que você usa é o Debian, o que você usa é o Red Hat, o que você usa é o OpenSUSE, enfim, qual a distribuição que você quiser. Esse seria o nome do sistema operacional que usa como kernel o Linux. Você não vê, por exemplo, a Apple chamar o Mac de macOS Darwin FreeBSD, alguma coisa do tipo assim, para fazer todas as atribuições devidas. O nome do sistema
é macOS. Então é assim que você deveria se referir a ele. Se você quer que o seu Ubuntu tenha um recurso que ele não tem, você não pode cobrar o kernel para que o kernel adicione esse recurso. Tem que cobrar a Canonical para que ela adicione o que você gostaria que tivesse. Se você usa o Manjaro e você gostaria que ele tivesse alguma característica que ele não tem, não adianta você dizer que o kernel Linux, que o Linux não está oferecendo esse tipo de coisa, quando na verdade é a distribuição que tem que oferecer. No caso do Linux em associação ainda com o carro, se você, sei lá, quer um recurso novo disponível no volante do carro, você quer controle multimídia no volante do seu carro, além de cobrar a fabricante do carro, que seria a distribuição, você pode cobrar quem faz o volante, porque ele também normalmente é um desenvolvedor independente dentro do mundo Linux. Não adianta cobrar quem faz o motor. Acho que agora ficou bem claro para você. Um exemplo disso, trazendo para a informática, seria, vamos supor que você use um leitor de PDF em específico na sua distribuição e você gostaria que esse leitor também tivesse a função de editar PDFs. O que você faz? Você vai cobrar o kernel para que o editor de vídeos tenha, que o editor de PDF, desculpe, tem essa função, ou você vai cobrar a distribuição para que ela inclua esse recurso, seja modificando esse programa ou seja adicionando algum outro que já tem essa função. A outra alternativa é cobrar quem desenvolve o seu leitor de PDF para ele acrescentar essas funcionalidades. Uma vez entendida a situação do que realmente é o Linux e por que você não deve cobrar o Linux por determinadas coisas aí, entra um outro ponto que eu acho muito relevante para esse vídeo, que é a cobrança em si. Eu falei muito em cobrar os projetos nesse vídeo, mas eu acho que algumas considerações a respeito de cobrança de projetos aqui devem ser feitas. O que realmente significa cobrar alguma coisa no mundo Linux aí? Para mim, se você quer alguma coisa que não está no projeto que você gostaria, você deve entrar em contato com os desenvolvedores. No mundo open source, normalmente os desenvolvedores gostam muito de feedback, porque é exatamente assim que eles vão moldar o software para a necessidade das pessoas. É claro que você tem que ter, digamos assim, aquela boa dose de semancol. Tem certas coisas que é meio complicado de se fazer. É só você pegar, por exemplo, eu gostaria de uma assistente pessoal. Quando que o Linux vai ter alguma coisa do tipo? A resposta grosseira seria quando alguém desenvolver. Na verdade, já existem alguns projetos assim, mas a resposta correta seria assim, quando houverem recursos o suficiente para isso. Desenvolver, por exemplo, um assistente pessoal que trabalha através de voz envolve algumas coisas que a comunidade Linux não gosta tanto, que tem a ver, na verdade, com invasão de privacidade. Apesar de ser algo que provavelmente dentro do Linux você poderia escolher utilizar ou não, instalar ou não, ou remover do sistema, envolve reconhecimento de voz, envolve no microfone do seu computador ficar ligado o tempo inteiro para ele reconhecer o que você está falando, envolve muito investimento. Eu aposto que se você chegasse numa empresa de desenvolvimento e pedisse para ele assim, olha, eu quero que você desenvolva uma assistente pessoal, sei lá, e ela vai ser de código aberto aqui para minha utilização e depois a gente vai distribuir para as pessoas. Eu vou bancar o desenvolvimento dela, quanto você me cobra? Você ia se surpreender com o valor de quanto custa algo desse tipo, porque envolve inteligência artificial, etc, etc. Não é à toa que somente as 3 grandes empresas de tecnologia atualmente utilizam algo do tipo. A gente tem especialmente a Cortana e a Siri, que são mais espirituosas, e tem o Google Now e o Google Assistant, que funciona de um jeito um pouquinho diferente. Você vê que é meio complicado de se fazer, envolve muita grana, então quando o Linux vai ter isso? O Linux já tem com o Android. Mas se você quer saber no desktop qual distribuição tem capacidade de fazer isso, eu acredito que provavelmente nenhuma, porque nenhuma tem esse interesse, pelo menos por enquanto. Quem sabe as coisas mudem aí no futuro de acordo com os investimentos que forem ocorrendo nessas áreas, mas enfim, é só um exemplo para você ter uma noção do caso. Retomando então, se você quer que algo que não está na tua distro esteja nela, fale com os desenvolvedores. Pegue e envie a sua sugestão para eles, veja talvez o que eles têm a dizer, por que é possível, por que não é possível, se eles vão tentar implementar, o que seria necessário para implementar. Muitas vezes o simples fato de você interagir com essas pessoas faz com que você crie uma nova network de profissionais, de amizades e tudo mais, eu acho que é uma coisa bem válida a se fazer. Agora, outra coisa que é importante que você tenha noção na hora de fazer a cobrança é que você está falando com pessoas
que não te cobram nada para entregar o sistema operacional que você usa. Você já pagou alguma coisa para utilizar o Ubuntu? Você já teve que pagar para baixar o Debian? Você já teve que pagar para baixar o Fedora ou qualquer outra distribuição? A maior parte delas, tirando alguns casos específicos, tipo licenças para você utilizar o Red Hat, mas ainda assim você tem o CentOS, por exemplo. Enfim, né, eu acho que você entendeu. Você nunca paga para usar a maior parte dos softwares que você utiliza. Você abre uma central de aplicativos, um repositório, você baixa milhares de pacotes de software gratuitamente. Então eu acho que um pouco de gratidão para quem desenvolve não é ruim. Aí entra numa outra questão que eu vi num comentário, aí não lembro de qual vídeo, se foi no blog lá, que foi um cara que comentou assim, eu não tiro a razão dele, mas requer explicação. Olha só, ele tinha dito que não é porque uma distribuição te entrega alguma coisa ruim que você tem que aceitar só porque é de graça. Na verdade, ele usou a expressão assim, não é porque te dão merda que você tem que aceitar, né? Só porque é de graça. E realmente, né? Aliás, comparar com merda foi uma péssima comparação, porque são, né? Enfim, não vou nem explicar porque não tem comparação nenhuma. Mas o caso das distribuições Linux é que talvez você tenha que pensar no lado humano por trás da construção desse software. São pessoas que na maior parte das vezes são voluntários para fazer esse trabalho, eles não recebem efetivamente para fazer isso, tirando um ou outro líder de projeto talvez que mantenha a ordem ali no negócio. E eles dependem de doação, dependem do seu tempo livre, dependem de como o trabalho deles está indo. Eu ouvi falar, por exemplo, que o GIMP, que é um software magnífico, tem apenas 2, 3 mantenedores em todo o mundo. Então como é que você quer cobrar alguma coisa do GIMP, sendo que ele já entrega um monte de coisas, se comparado com a Adobe que fatura em cima do Photoshop e está sempre ali, tem uma equipe inteira para desenvolver o software. Claro, eles vão te cobrar depois, porque esse desenvolvimento não é de graça. Mas eu acho que é bom a gente ter a noção de que as pessoas que estão entregando software livre, porque tem isso também, eles estão te dando o programa de graça para você trabalhar e estão te dando o código-fonte do programa. Então, né, vamos com calma. Como eu comentei, não é porque é de graça que você tem que aceitar coisas mal feitas, mas eu acho que a crítica ela deve ser feita de outra forma. Não é como se você estivesse pagando por um serviço e aí você espera entregar algo que te prometeram e isso não é entregado. É uma situação completamente diferente. Vamos pegar um exemplo seu aí, faça de conta assim, não importa no que você trabalha, mas imagine o seu trabalho. Pegue o seu emprego como exemplo. Você trabalharia de graça ou sem saber exatamente quanto vai receber apenas para ajudar as pessoas? É uma pergunta que requer um pouco de reflexão, sem dúvida nenhuma. Então eu não vou fechar esse ponto aqui, você pode até usar os comentários aí para responder a questão se você quiser. Se você tiraria um pouco do seu tempo para criar algo e dar de graça para as pessoas, eu não sei dizer exatamente. Mas é exatamente isso que muitas das comunidades Linux fazem. E eu acho que é algo para se pensar. Não utilize isso que eu te falei como argumento para não cobrar essas pessoas. Afinal de contas, se você se propõe a fazer, você tem que estar de acordo com os encargos que esse novo desafio que você topou, ele vai trazer para você. Então, se você deu a cara a tapa, muitas vezes você vai levar o tapa. Mas use para cobrar, use esse argumento para cobrar, quem sabe, de uma forma um pouco mais educada, né? Não esqueça que essas pessoas que fazem os programas que você usa, cada um deles, cada ícone que você vê na sua tela, também foi feito por pessoas que têm os seus próprios problemas, os seus próprios afazeres e muitas vezes fizeram esse programa que você considera indispensável para a sua vida, tirando dinheiro do próprio bolso ou utilizando o tempo livre para isso, que para mim é praticamente a mesma coisa. O que nos leva ao ponto para finalizar esse vídeo aqui. Não faz sentido você ser contra as pessoas ganharem dinheiro fazendo o que gostam e ajudando as outras pessoas. Eu acho até que inconscientemente a gente tem a noção de que quando a gente está ajudando alguém, a gente não pode cobrar por isso. Mas cobrar uma quantia justa pode ajudar a tornar aquele produto ou serviço que você está tentando oferecer, ou que as pessoas estão tentando oferecer, ainda melhor. E ainda assim mantendo um preço acessível. Você provavelmente não acha que seria pagar muito, pagar assim, digamos, uns R$10 pela distribuição que você mais gosta. Muitos talvez até topariam pagar muito mais do que isso.
Mas é muito provável que você nunca tenha doado nem sequer R$1 para o projeto que você cobra muitas vezes de que existam tais funcionalidades aí. Eu acho que não é nenhuma desculpa, é até uma questão de lógica. Você já deve ter ouvido a famosa frase, não existe almoço grátis. E é bem por aí que o negócio funciona. Claro que essa não é a única forma de você ajudar financeiramente, né, no caso. Você pode ajudar simplesmente divulgando também, não deixe de ser uma ajuda. E esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do que viu e ouviu e que eu possa ter ajudado você a entender como as coisas funcionam. Levando em consideração o apoio financeiro que eu comentei, eu quero aproveitar para agradecer aqui os padrinhos do Diolinux que apoiam o canal lá pelo Padrim todo mês. O canal e o blog, né? E você também que está aqui e não utiliza Adblock no canal e também no blog. Graças a você que retribui o nosso trabalho dessa forma que nós conseguimos estar aqui. Com esse problema que teve aí no YouTube recentemente, eu acabei me vendo em maus lençóis, especialmente no último mês. Mas graças a essa galera aí que eu pude continuar focado na produção do conteúdo, então muito obrigado. Sejam muito bem-vindos aí os novos inscritos do canal. Obrigado a você que compartilha, que dá like, que dá dislike, porque todo tipo de interação aqui no YouTube faz bem pro canal, leva o canal pra frente. Inclusive você que dá dislike aí, então não fuja daí, continue dando o seu dislike. Até o próximo vídeo, um grande abraço, valeu e falou!